Louvado seja o nome do Senhor, adorando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar aqui nessa manhã, como é bom encontrá-lo, como é bom encontrá-la aqui na casa de Deus nessa manhã. Aleluia! Eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Aleluia! Bênção de Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Queridos, estamos no estudo de número 10. Estudo de número 10, Efésios, capítulo de número 4. Unidade na igreja e nova vida. Esse é o tema do nosso estudo. O texto áureo está em Efésios 4:3, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 3. E a leitura bíblica com todos está em Efésios 4, 1 a 24. Nós vamos fazer como temos o hábito. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos, o seguinte, e assim vamos até o versículo 24 do capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios. Versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ora, que quer dizer que subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Quantos dizem amém? Senhor, louvamos o Teu nome. Fala conosco nessa manhã, nos abençoa com o ensinar e aprender da Tua palavra.
em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis assentar, queridos. Vamos refletir na palavra do Senhor nessa manhã, nesse estudo tão maravilhoso, na palavra do Senhor, nessa epístola tão maravilhosa, que é a epístola de Paulo aos Efésios. Queridos, essa carta, aqui nesse momento, ela mostra um enfoque um pouco diferente daquilo que Paulo estava tratando. Há um equilíbrio, portanto, a partir daqui. Paulo vinha falando acerca da doutrina, acerca de ensinamentos, principalmente o enfoque era esse, as verdades, as riquezas que recebemos de Deus como promessas através de Cristo, todos os bens espirituais que nós temos recebido do Senhor. E a partir de agora, ainda tem doutrina, mas na verdade Paulo começa a enfocar também o nosso papel, a nossa atuação prática, ensino e após uma prática de fé. Como falamos, os 3 primeiros capítulos falam das riquezas, dos bens espirituais recebidos, aquilo que Deus fez por nós e para nós através de Jesus Cristo. E agora o Senhor usa o apóstolo Paulo para falar do andar, o andar na presença do Senhor, como o Senhor quer que andemos. Agora devemos ser e fazer, ser como Ele quer e fazer aquilo que Ele realmente quer. E o apóstolo está clamando. Ele é usado por Deus para usar essa expressão rogo-vos, é uma expressão realmente muito forte. Clamo que vós, que vocês, que todos vós, façais assim. Ele fala a respeito de ser prisioneiro do Senhor, e claro, ele estava preso, mas tudo segundo a vontade de Deus. E essa prisão tinha sido a vontade de Deus para a própria vida do apóstolo, para que ele pudesse fazer a obra dessa forma, ter essas condições de escrever, de levar a igreja à sua edificação, à consolidação, à construção da igreja do Senhor. E isso é muito importante que saibamos, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Nada ocorre conosco se não for na vontade de Deus. E nós precisamos estar preparados para entender os seus projetos. Eu já tive a oportunidade de falar aqui de uma época em que eu estive num leito de enfermidade, passei meses assim, e durante aqueles meses eu tive a oportunidade de ler a Bíblia pela primeira vez, li muitos livros comentando os versículos bíblicos, e aquilo foi o meu curso de teologia. Foi muito importante para a minha vida espiritual, para a minha formação espiritual. Então, queridos, agora Paulo está dizendo para nós que nós precisamos, através dessa exortação, desse clamor que ele está fazendo, nós precisamos obedecer. Queridos, é mais ou menos assim, é como se na antiga aliança o homem obedecesse para ser abençoado. Na nova aliança, o homem já foi abençoado por Cristo, já está abençoado por Cristo. Ele já recebeu todas as bênçãos que ele precisa receber. Não há mais nenhuma bênção que ele precise receber, ele já tem tudo. Deus já está na vida desse homem. E agora, já tendo recebido a bênção, Paulo diz, obedeçam a Deus. Agora vamos obedecer a Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos ter esse estilo de vida, esse modo de viver, mesmo entre pessoas imperfeitas, pessoas como nós somos. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que viver em comunhão com os nossos irmãos na fé. Nós precisamos viver em comunhão, ter unidade, mesmo sabendo que eu próprio não sou perfeito, que o irmão também não é, mas nós precisamos buscar essa unidade, buscar essa comunhão. Não podemos ignorar uns aos outros, temos que viver em unidade. E esse é o estilo de vida que Deus quer para nós, vivermos em unidade. Quantos podem dizer amém?
Então você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer: eu tenho que viver em unidade com você. Eu preciso viver em unidade com você. Mesmo com todas as diferenças aparentes que podem existir, mas nós precisamos viver em unidade. E aí Paulo começa tratando a respeito dos elementos da unidade, digamos que virtudes que o ser humano precisa ter na sua vida para que essa unidade realmente venha a existir. Não há como existir unidade sem ter esse estilo de vida, esse modo de ser, com esses elementos, com essas virtudes que ele então enfoca nesse texto bíblico. E o primeiro elemento que é enfocado é a humildade. Versículos 1 e 2 do capítulo 4 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui é enfocado a humildade. É o homem realmente saber quem ele é e para onde ele vai. O que nós somos, queridos? Nós somos pó. É isso que nós somos. Fomos feitos por Deus do pó da terra. E para onde nós vamos? Para o pó. O nosso corpo irá para o pó. Claro que aqueles que têm Deus receberão a vida eterna. Mas isso é muito relevante para a nossa compreensão. Quando nós estamos querendo crescer, nos ensoberbecer, nos acharmos melhores do que os outros, a natureza humana, ela é a mesma. Não há nenhuma diferença nesse aspecto. Não somos melhores uns do que os outros. Não há ninguém que tenha uma composição diferente. A nossa composição é exatamente essa. E ao saber da nossa, entre aspas, insignificância, nós podemos então compreender a todas as pessoas. Não somos melhores, não temos nada de mais do que qualquer outra pessoa. E assim precisamos compreender e fazer o que diz a palavra de Deus. E aí a ordem é exatamente a seguinte, queridos: Deus está acima de tudo. Ele está nos altos céus e também está aqui. Mas nós precisamos entender o nosso irmão e compreender o nosso irmão como superior a nós mesmos. E isso é uma prática difícil porque, queridos, no tempo de Cristo e antes de Cristo, não era assim. Ainda hoje, às vezes as pessoas tentam recrudescer essas coisas, colocando pessoas como melhores do que as outras, para que nós também enveredemos no mesmo sentido e comecemos a querer ser melhores, endeusando-nos a nós mesmos, seja no nosso microcosmo, na nossa família, no nosso casamento, nas amizades, na sociedade. De qualquer forma, queridos, não podemos andar por essa via, e a humildade nos leva a ter essa compreensão. É uma postura diferente, porque se nos tempos anteriores ao cristianismo, o homem, ele se endeusava, ele procurava esse Olimpo, ser melhor do que os outros, ser maior do que os outros, reconhecido como melhor, reconhecido como maior e melhor. Mas o Senhor nos chama a nós entendermos que os nossos irmãos são superiores a nós mesmos. A quem nós devemos servir uns aos outros, estarmos submissos a Deus e compreender o valor e a dignidade que há em cada pessoa com a qual nós convivemos, com as quais nós devemos ter comunhão, e assim a nossa vida recebe esse valor. Como é difícil, nós que queremos, por uma natureza decaída, ser maiores e melhores, temos que entender que os outros são maiores do que nós, porque assim o Senhor nos chama a valorizar as pessoas, a entender os outros, sem arrogância, sem prepotência, sem soberba, como Cristo nos ensinou, Ele sendo Deus, Ele sendo maior, Ele sendo tudo, Ele sendo melhor, Ele sendo supremo, Ele sendo superior, mas Ele se fez carne, Ele se diminuiu, Ele veio para essa terra e nos chama a servirmos, a nos sacrificarmos, a termos preocupação uns pelos outros. Mas antigamente o velho homem, ele queria
apenas uma reputação de superioridade, mas o Senhor agora nos chama a entendermos exatamente isso, a termos esse estilo de vida de unidade, esse estilo de vida de humildade, compreendendo essa situação que agora é diferente, para buscar essa comunhão, para buscar essa unidade, para termos de fato essa integração real uns com os outros. E isso é poderoso, e só o Espírito de Deus pode nos dar isso. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele estava exatamente dando o exemplo, mas quantos exemplos, até a sua própria morte de cruz. Sejamos assim. Ele já fez tudo, já nos deu todas as condições para sermos. Ele nos chama também para sermos mansos. Se o ser humilde é entender a nossa própria condição, é compreender a condição do outro, é termos essa valorização do nosso semelhante. Ser manso é o homem que não reage, é aquele que não está só procurando os seus direitos, toda hora está cheio de razão, qualquer coisa acha que pisaram no seu pé, qualquer coisa está buscando revanche, retaliações. Mas ser manso é diferente. É mais ou menos, queridos, ou é mesmo, como fez Abraão com Ló. Ló, de repente, ensoberbecido, ele queria os melhores campos, os campos mais verdes, ele queria mais prosperidade e não olhou nem mesmo para aquele que estava acima dele, que era o seu mentor e até espiritual. E nas suas reivindicações dos seus direitos, ele terminou recebendo, porque Abraão era manso. Tu queres? Tá bom, vai, é teu. Então toma conta desses campos verdes. Mas a bênção de Deus está sobre a vida daqueles que são mansos. Quantos podem dizer amém? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terra prometida foi herdada verdadeiramente pelos descendentes espirituais de Abraão, pelos filhos de Abraão. E nós somos filhos na fé de Abraão. Quantos podem dizer amém? Queridos, isso é poderoso. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus e a terra para os humildes e para os mansos. O reino dos céus para os humildes, a terra para os mansos. Céus e terras para aqueles que são mansos e humildes de coração. Você pode dizer amém? Esse é o projeto de Deus, esse é o estilo de vida. Ser manso não é ser fraco, mas é exatamente ter força para controlar as emoções, para vencer as situações da vida, para ser vitorioso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Moisés, que é considerado talvez o maior entre os judeus, ou entre os hebreus, Números 12:3 fala que ele era o mais manso de todos os homens. Ele estava preparado para ouvir, não reivindicava os seus direitos. E quando Deus disse que iria exterminar o povo de Deus, ia lhe dar uma nação ainda mais forte, ele não aceitou. Ele não queria a vingança sobre aquele povo. Ele não queria que aquele povo rebelde morresse. Ele não queria retaliar, ele não queria se vingar, mas ele usou de misericórdia e o Senhor abençoou o povo de Deus. Quantos dizem amém? Isso é poderoso, a longanimidade. Longanimidade, se nós dividirmos a expressão longa e animidade, longo, ânimo, ânimo longo, um ânimo grande, uma paciência grande, uma paciência esticada, que se estica nas relações entre as pessoas. Tolerância. Queridos, a paciência ela já exige um pouco mais de ação. Não é só o homem não retaliar, não é só o homem valorizar o outro, não é só humildade, não é só mansidão, mas aqui nós estamos indo para o campo do suportar, da pessoa realmente suportar, dar o ombro para o outro, se colocar como suporte para carregar os fardos, o peso da vida.
Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ele fala a respeito de fardos, de carga, que ele próprio está posto para carregar em nosso favor e nos fortalece para nós carregarmos uns em relação aos outros. Bem, queridos, com essas virtudes, com esses elementos, nós devemos então viver e ter esse estilo de vida, mas compreendendo os fundamentos, a base. Por que isso? Eu acabei de falar sobre esses elementos, ou sobre essas virtudes, o que é realmente ter um estilo de vida que Deus quer, mas quais são essas bases? Em que isso está fundamentado? E o versículo 4 do capítulo 4 começa falando: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vocação. Por que que você deve ser unido com o seu irmão? Porque o seu irmão na fé, porque há um só corpo, há uma só igreja, mesmo com tantas denominações, somos uma só igreja, integrada por todos aqueles que confessaram a Cristo, que entregaram a sua vida para Cristo. Fazemos parte do mesmo corpo, o corpo é apenas um. O corpo não sou eu e os outros, eu um corpo, os outros outro corpo, não, nós somos um só corpo, e nós temos apenas um Espírito, é o Espírito Santo, o mesmo Espírito que está em você, está na vida do seu irmão, da sua irmã. O Espírito é um, e também temos uma só esperança, aguardamos a vinda do nosso Senhor a qualquer momento, estamos aguardando Ele para agora, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Essa é a nossa esperança, é a mesma esperança que a pessoa da sua esquerda e da sua direita tem. Essas são as bases, esses são os fundamentos. Não interessa que essa pessoa seja judeu, que seja grego, mas nós temos a mesma fé, fomos regenerados pelo mesmo Espírito. A fé, portanto, que nós temos é uma única fé, a mesma confiança no mesmo Deus. É o que está escrito no versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É o mesmo Senhor, o mesmo Deus a quem eu sirvo, você serve, nós servimos. Quantos podem dizer glória a Deus? Há um só Senhor, precisamos então ter unidade. Ele é o mesmo Senhor da minha vida, da tua vida, da nossa vida. A tua fé é a mesma minha, veio pela graça. O Senhor gerou no meu coração, no teu coração. Não há fé diferente. A nossa confiança é a mesma. Somos totalmente dependentes de Cristo, nos entregamos a Ele, e o batismo é o mesmo. Todo homem precisa passar por esse batismo. O batismo em águas é uma expressão desse batismo, que significa exatamente quando o homem é integrado no corpo de Cristo, porque ele nasceu de novo, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Quanto dizem amém? Há uma só fé, há um só batismo, há um só Senhor, e esses são os fundamentos da nossa fé. Um só batismo, versículo 6, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós temos o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que é trino e é um, é o mesmo Deus, mas nós temos que entender que Ele é Senhor. A nossa unidade advém do senhorio de Cristo. Quem não está unido na igreja, quem não está unido com seus irmãos, é porque não reconhece Ele como Senhor. Ah, o meu Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, mas não tem unidade, não anda de acordo com a palavra de Deus, ou seja, o está negando como Senhor da sua própria vida. Nós precisamos reconhecer o senhorio de Deus sobre a nossa vida e andar segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Quantos podem dizer amém? Queridos, e o último aspecto importante, e aqui é um aspecto relevante, porque nós saímos dos fundamentos que são os mesmos para todos nós, das virtudes que são as mesmas. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você tem que ter essas virtudes.
Você tem que ter humildade, você tem que ter mansidão, você tem que ter longanimidade, você tem que ter essas virtudes. Os fundamentos são esses da sua fé. Diga para a pessoa que está ao seu lado: olha, esses são os fundamentos da sua fé. Um só Senhor, uma só fé, uma só esperança. Os fundamentos são os mesmos. Até aqui nós estamos com todos esses aspectos iguais. Agora nós vamos para a diversidade. Aquilo que é diferente. Pode haver algum tipo de diferença entre nós? Pode, porque o Senhor nos adorna com dons. Mas esses dons não são para a soberba do homem, não são para a soberba da mulher, mas é para servir o irmão, é para servir a igreja. É para isso que esses dons existem. Então nós temos que ter as mesmas virtudes, nos baseamos nos mesmos fundamentos, mas o Senhor nos adorna com dons distintos. Nenhum crente deixa de ter dom de Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você tem dom de Deus. Tem dom de Deus na sua vida. É por isso que o Senhor traz à baila a expressão do Salmo 68, versículo 18. Levou o cativo o cativeiro e distribuiu dons entre aqueles que são seus. Nós éramos escravos. O Senhor levou esse cativeiro da nossa vida e colocou o dom no nosso coração, na nossa vida. E aí, quais são esses dons? E ele, diz o versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Nós sabemos que o sumo apóstolo de todos nós está em Hebreus 3:1, o enviado. Apóstolo significa o enviado, foi Jesus Cristo e é Jesus Cristo. Esse é o sumo apóstolo, o apóstolo de todos nós. Ele constituiu aqui na terra 12 apóstolos, e esses apóstolos, diz a palavra de Deus, eles são esses fundamentos, e eles vão ter relevância também na vida eterna, na glória. Escolha de Deus, Ele é soberano, Ele é supremo, mas também Ele escolhe pelo Espírito Santo, como escolheu na separação de Paulo, na separação de Barnabé, apóstolos que Ele envia para desbravar nações, como vieram para o Brasil, Gunnar Wingre e Daniel Berg. Nós estamos celebrando a chegada desses homens de Deus aqui no Brasil, que vieram de outros continentes, da Suécia, dos Estados Unidos para cá, trazendo a fé evangélica pentecostal, já com a reforma do pentecostalismo, para a nação brasileira. Foram enviados, receberam esses dons. Existem outros que têm esses dons, que estão espalhados pelo mundo, mas é a vontade de Deus. É Deus que sabe, assim como também Ele levantou homens para serem profetas, homens e mulheres, para profetizarem. Esse profeta, ele não mais acrescenta nada à Bíblia, nem à palavra de Deus, nem esses apóstolos. Eles não trazem mais nenhum acréscimo ao cânone da palavra de Deus. E nós precisamos entender que, como profetas, ou aqueles que têm esse dom, eles então trazem as escrituras reveladas para as pessoas, e assim as pessoas recebem para a sua vida a palavra de Deus. E isso é maravilhoso, edificam, exortam, consolam, mas não só, chamou também para evangelistas. É um dom, aquelas pessoas que pregam e obrigatoriamente, ou porque é dom, né? O dom é, queridos, eu vou usar aqui uma figura, é mais ou menos como alguém que sabe fazer, que sabe pintar. Quando ele pinta um quadro, alguma coisa vai ser feito ali, algum desenho que nós vamos entender e admirar. Quem tem um dom, também quando exerce esse dom, as coisas acontecem de acordo com esse dom concedido. O dom do evangelismo faz com que as pessoas que têm esse dom, eles sejam usados para sensibilizar os corações das pessoas, dos pecadores, de um modo disseminado, de maneira que as pessoas se arrependem dos seus pecados e entregam as suas vidas a Cristo. É um dom de Deus, é um dom que pode ser exercido distribuindo folheto, distribuindo literatura, falando de um para um, em pequenos grupos, em grandes grupos. Todos nós temos que evangelizar, mas o dom é diferente. Aquele que tem o dom, ele sempre vai ser usado para ganhar almas. Deus adornou a vida dessa pessoa com esse dom, e isso é muito relevante. Muitas vezes nós vamos precisar nos organizar para que essas pessoas
venham a exercer esse dom que está dado por Deus para essas vidas, para sensibilizar os corações, porque Deus colocou isso na vida dessas pessoas. Mas todos nós precisamos testemunhar de Cristo. Quanto dizem amém? Mesmo não tendo esse dom sobrenatural, espiritual, ministerial dado por Deus. O dom de pastor e mestre, e eu já estou indo para encerrar. Alguns dizem que esse dom está aglutinado, é o mesmo dom de pastorear e de ser mestre. O de pastorear é o de guardar o rebanho. Pessoas que receberam um dom especial para exercer essa guarda, pregando a palavra, estão guardando o rebanho, cuidando, dirigindo, liderando, de modo que as pessoas são cuidadas na palavra de Deus e permanecem na fé. É o dom de ser pastor e o dom de mestre, que geralmente está junto com o dom de pastor, mas não obrigatoriamente. Ele é dado para aqueles que recebem de Deus um dom para ensinar a palavra de Deus, para que as pessoas possam compreender com mais facilidade o querer de Deus. E esses dons, eles servem para provocar a unidade na igreja, através do exercício desses dons específicos, que são os dons ministeriais. Os homens de toda a igreja, as mulheres de toda a igreja, então são abençoadas, são aperfeiçoados na unidade e recebem também os dons específicos para as suas vidas, os dons espirituais em geral, os dons de cura, os dons de operação de maravilhas, e esses dons são distribuídos para o povo de Deus de um modo geral. Esses dons são para a igreja do Senhor, são para serviço para a igreja do Senhor, não são para que a pessoa se ensoberbeça, cresça e pense que é alguma coisa de melhor do que os outros. Ao contrário, ele precisa descer mais ainda na presença de Deus, para que esse dom seja aperfeiçoado e ele venha servir mais uns aos outros. Então, queridos, quando nós já estamos encerrando, eu gostaria de que você pudesse nessa manhã entender que existem dons distribuídos para todos os irmãos da igreja e que esses dons, eles são para a glória de Deus. Não podemos invejar o dom que há na vida do outro, podemos pedir a Deus os dons e o Senhor vai dar o dom que a Ele convir dar para cada um. Quantos podem dizer amém? O Senhor é soberano e Ele sabe o dom que deve dar para você. Na verdade, você já tem pelo menos um dom, isso já é grande coisa. Existe um dom de Deus, uma dádiva de Deus para você servir na igreja, servir ao próximo, servir no corpo de Cristo. Não há nenhum crente que não tenha dom de Deus. Todos os crentes receberam. E o que eu quero nessa manhã lhe perguntar é: qual é o seu dom? Curve a sua cabeça e faça esse exame de consciência nessa manhã. Existe algo de perene na sua vida, e é esse dom está junto a tudo isso que Deus lhe deu, e você precisa exercer isso em favor do corpo de Cristo. Você não pode guardar esse dom para você, mas você tem que exercer esse dom. Você não pode viver procurando coisas novas apenas, a vida toda procurando novidades na igreja, quando aquilo que Deus quer está em você, está na sua vida. Não andamos atrás de novidades, mas recebemos de Deus algo que é perene. Nós não somos, como diz Hernandes Dias Lopes, né, uma figura bem interessante, crentes goma de mascar, que toda hora acaba o açúcar e precisa colocar um novo chiclete. Nós temos algo de perene na nossa vida, e você tem isso na sua vida, está em você. Todos os crentes, o Senhor adornou com dons ministeriais, com dons espirituais, e todos nós precisamos servir uns aos outros, em humildade, em mansidão, em paciência, fundamentados nos fundamentos da palavra de Deus, de que só há um Deus,
só há um Senhor, só há uma fé, só há uma esperança, só há um corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja e que você integra. Que o Senhor então te abençoe e que você possa exercer o seu dom. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado e diga: meu irmão, o Senhor te chama para exercer esse dom na igreja, ser corpo, ser unido, ter unidade. Quantos podem dizer amém?